Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Mais uma vez, é bom poder estar com vocês e juntos, lermos a palavra de Deus, aprendermos mais daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós temos refletido durante este mês no tema Administrando a Vida como Cristo. Como mordomos de Deus, nós somos responsáveis pela administração de todos os recursos que Deus confiou a nós. E precisamos fazer uma boa administração, porque um dia certamente prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, dons, habilidades, recursos, oportunidades. E nosso desejo, através desse tema, é exatamente poder dar a vocês o conhecimento e a sabedoria dada por Deus para fazer uma boa administração dos recursos que Ele confiou a você. E hoje nós iremos ver como devemos administrar o trabalho, pois o trabalho também é um recurso para tornarmos a santidade de Deus conhecida entre os homens. E antes que eu entre no texto desta noite, que o nosso texto hoje vai ser baseado em Neemias, capítulo 5, eu quero falar um pouco do contexto em que se encontrava Neemias. Por causa da desobediência a Deus, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá permaneceram por 70 anos, conforme Deus havia dito através do profeta. Completados os 70 anos, Deus levantou 3 homens para trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Então nós temos 3 movimentos na história de repatriação. O primeiro movimento aconteceu no ano 536 a.C., com Zorobabel. Zorobabel, ele era um descendente dos reis de Judá. Ele era neto do rei Jeconias. O segundo movimento, ele aconteceu no ano 456 a.C. Então, nós temos que o segundo movimento aconteceu 80 anos, depois do primeiro. Quem liderou este segundo movimento foi Esdras. Esdras era um sacerdote, escriba. E o terceiro movimento aconteceu, então, no ano 445 a.C., através da liderança de Neemias. Neemias cresceu na Babilônia, era um copeiro do rei. Ele era um líder leigo, mas foi a ele que Deus levantou para fazer essa repatriação, a última repatriação. Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele encontrou 2 problemas gritantes na cidade. O primeiro era de uma ordem física, estrutural. Os muros da cidade estavam todos derrubados. Isso significava uma ausência de segurança para os habitantes que lá se encontravam. Eles eram constantemente, então, saqueados. O segundo era de uma ordem ética, se referia a comportamento moral. Os nobres e os oficiais que já estavam lá estabelecidos, que haviam chegado anteriormente ao grupo de Neemias, isto é, aqueles que tinham ido com Zorobabel, que depois chegaram lá com Esdras, eles construíram uma estrutura social corrupta e opressiva. E Neemias chega e encontra
a cidade de Jerusalém desta forma, com seus muros caídos e a estrutura social, política estabelecida, vivendo na corrupção. O livro de Neemias narra para nós como que os muros de Jerusalém foram reconstruídos sob o comando dele, e como também ele instruiu o povo a retornar à lei de Moisés. O trabalho realizado por Neemias para reconstruir os muros e restaurar a ética, os princípios morais de Deus na cidade de Jerusalém, nos servem ainda hoje como uma referência para uma boa administração do trabalho. Então, é olhando para este exemplo, para a ação de Neemias, como ele trabalhou, como ele olhou o seu trabalho, é que eu quero conversar com vocês hoje, nesta noite, a respeito da administração do trabalho. E a primeira lição é que o trabalho visa libertar e desenvolver o ser humano. Então eu quero convidar você a ler comigo Neemias, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz o texto: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Neemias ficou furioso. Então vamos entender melhor o que está acontecendo. Todo o povo estava trabalhando na reconstrução dos muros da cidade, com o fim de prover dessa forma segurança aos seus moradores. Neemias era aquele líder que andava no meio do povo. E ele andava e circulava entre o povo, fiscalizando e olhando tudo que estava sendo feito. E então, enquanto Neemias andava no meio do povo, olhando como eles estavam trabalhando, o povo veio até Neemias e começou então a expor as suas dores. E começa então a fazer as suas reclamações. Eles estavam reclamando que suas panelas estavam vazias, que seus bens tiveram que ser entregues para que conseguisse um pouco de comida. E os que não tinham mais dinheiro, nem bens para poderem negociar, tiveram que vender seus filhos, suas filhas, para os seus irmãos judeus que lá já estavam estabelecidos, em troca de comida. Eles saíram do cativeiro, da escravidão da Babilônia, onde estiveram por 70 anos, e agora eles começam a ir em direção à cidade de Jerusalém, cheios de sonhos novamente, e chegam lá e encontram estabelecido naquela cidade
um grupo de nobres e oficiais políticos, homens públicos daquele tempo, usando do poder deles, já estabelecidos agora, para aproveitar a situação destas pessoas e se enriquecerem em cima delas. Isto é, ela sai da escravidão da Babilônia para se tornar escrava dos judeus que lá estavam. E quando Neemias ouviu então essas reclamações, ficou furioso. Porque elas estavam lá para trabalhar, e o trabalho deveria prover para eles libertação e desenvolvimento de toda a sua capacidade como ser humano. O trabalho nunca foi dado para ser instrumento para subjugar. O trabalho foi colocado por Deus no Éden, para que o ser humano desfrutasse do seu fruto e desenvolvesse suas capacidades. E é por isso que o trabalho, ele é libertador. O trabalho, ele é libertador primeiramente, porque ele supre as necessidades mais primárias de nossa existência. Ao trabalhar, nós encontramos sentido existencial. Faz parte do nosso ser, faz parte da nossa existência trabalhar. Nós somos frutos de trabalho. Quando Deus nos criou, Deus estava trabalhando. E faz parte do nosso ser. Por isso Deus nos entregou o Éden, por isso Deus nos entregou a terra, e disse para que nós possamos dominá-la, sujeitá-la, cuidar dessa terra. Porque isso dá sentido à nossa existência. Ao mesmo tempo que provê as necessidades básicas do nosso ser. Colhemos do seu fruto. O trabalho, ele é libertador em segundo lugar, porque oportuniza a nós desenvolvermos nossa capacidade criativa, porque nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e o nosso Deus é criador, e nos deu inteligência para criarmos a partir de tudo que Ele já criou. Oportuniza a nós o cuidado pelo próximo. Através do trabalho nós podemos cuidar uns dos outros. E também exercermos um governo responsável diante do mundo. Através do trabalho, nós podemos, sim, tornar a nossa terra melhor ecologicamente. Hoje nós vemos tanto, se falando sobre a questão do meio ambiente, aquecimento global, e nós podemos trabalhar para fazer isso melhor. O trabalho, ele nos liberta, ele é libertador. O trabalho foi dado por Deus aos homens antes do pecado. Portanto, fazia parte do plano de Deus para uma vida prazerosa e produtiva. Contudo, o pecado tornou o trabalho penoso, mas não escravizante. Penoso significa que o trabalho se tornou doloroso, cansativo. Agora você vai trabalhar, você vai suar. Mas ele não perdeu a sua característica primária. Ele continua sendo necessário para a nossa existência como ser humano que somos e libertador. E é por isso que Neemias se enfureceu ao saber que o trabalho estava sendo usado para escravizar e não libertar. Jesus morreu numa cruz para que verdadeiramente todos fôssemos livres. E tudo que escraviza, tudo que aprisiona alguém,
vai contra o projeto de Deus. E é triste saber que ainda hoje no Brasil, crianças e adultos são escravizados nas indústrias de carvão, nas indústrias da moda, nas indústrias da tecnologia e muitas outras por aí. Isto ainda é uma realidade. E é triste saber que pessoas vindas da Bolívia, da Venezuela e de tantos outros países vêm em busca de refúgio. Assim como aqueles judeus que saíram da Babilônia, que caminharam para chegar à sua terra natal, cheio de sonhos. Muitos vêm de outras nações para o Brasil, cheio de sonhos, de um lugar para recomeçar a vida, e acabam se tornando alvos de pessoas gananciosas, assim como fizeram aqueles judeus que lá já estavam estabelecidos nos dias de Neemias. Essas pessoas são colocadas para trabalhar e saem devendo mais do que quando entraram. Essas pessoas gananciosas lhes oferecem uma oportunidade que parece ser boa, mas que no fundo vai fazendo com que elas se tornem escravas. Elas trabalham o dia inteiro, no final do dia elas recebem um valor que não conseguiu pagar o almoço. E agora elas têm que trabalhar para pagar o almoço de ontem. No outro dia já vão ficando, depois devendo o almoço de 2 dias, assim vai só aumentando as suas dívidas. O trabalho, ele foi dado por Deus para que o ser humano possa ser livre e possa usar de todos os seus dons. É para potencializar sua capacidade. Por isso Deus colocou sobre o homem. A segunda lição que eu gostaria de destacar: seu trabalho é seu ministério. Bom, Neemias, na continuidade do nosso texto agora, a partir do verso 7, Neemias 5, a partir do verso 7, diz assim: fiz uma avaliação de tudo. Ele ouviu aquelas reclamações, aí ele diz: fiz uma avaliação de tudo. E então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. E por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Então agora aquelas pessoas chegavam em busca de trabalho, elas não tinham recursos, elas não tinham nada, elas saíram de uma situação de exílio, aí chegam na sua terra, vão tomar posse da herança que lhes pertenciam, mas aqueles homens que já estavam estabelecidos, sabendo que eles chegavam ali sem comida, sem nada, aproveitam daquele momento e diz: olha, vocês e seus filhos precisam de comida. Não, nós precisamos de trigo, nós precisamos de trigo. Ah, então vamos fazer o seguinte: eu te dou um saco de trigo, mas você vai passar a tua terra para mim. E eles não se viam como fazer, ou morrer, ou entregar a terra. Era isso que acontecia. E eles iam se apoderando de tudo que essas pessoas tinham. E aquelas pessoas que saíram da liberdade e agora chegam à sua terra, se tornam escravos dos seus compatriotas, porque já não tendo mais o que vender, começam a vender os filhos.
E Neemias está dizendo que agora eles pegam esses filhos escravos e vendem de volta para lá. E Neemias fala, e agora eu tenho que pegar e comprar de volta eles. Que absurdo, né? Aonde o ser humano chega por causa da ganância, pelo desejo insaciável de enriquecimento. Precisamos realizar em nosso trabalho aquilo que é função do nosso trabalho. Se vendedor, vender. Se pintor, pintar. Aquilo que você tem de vocação para realizar, você deve fazê-lo. E fazer com excelência, e fazer com amor. Porque aquilo que nos é exigido como exercício do nosso trabalho é, de fato, o exercício de nosso ministério para Deus. Pois o nosso trabalho secular é, na verdade, o nosso ministério para Deus. Você entendeu o que eu disse? Neemias, estão olhando agora para Neemias que viu tudo isso, ele avaliou, repreendeu e cobrou deles uma resposta, uma postura ética, em conformidade com os valores e princípios de Deus. Neemias o fez como governador. Esse era o seu papel como líder. Ele não era um pregador. Ele não foi lá e colocou um púlpito lá e falou, gente, se ajunta, eu vou pregar agora para vocês o que Deus está dizendo. Não, ele foi e tomou uma postura como governador. E chamou todo mundo e disse, isso não pode continuar assim. Porque aquela era a função que Deus havia dado para ele, e ele deveria exercer aquilo desta forma, para a glória de Deus. Se você é político, seja político, mas seja um político que manifeste a glória de Deus. Se você é advogado, seja advogado que manifeste a glória de Deus. Faça o que fizer, faça para o Senhor, pois o seu trabalho é ministério para o Senhor. E foi o que Neemias fez. Ele entendeu que ele estava ali, naquela posição, como um governador, porque Deus o havia colocado naquele lugar, para que ele pudesse ali manifestar a glória de Deus. Os nobres e os oficiais, nos dias de Neemias, estavam fazendo o mesmo que os nobres e os homens públicos fazem hoje. Lendo este livro, parece que nós estamos lendo o que está acontecendo dentro dos nossos congressos, dentro das câmaras dos nossos vereadores. Eles estavam aproveitando para se enriquecerem às custas do sofrimento daqueles que não tinham nada para negociar, que não tinham sequer força para lutar pelos seus direitos. Pessoas que estavam voltando para suas casas, e estes nobres viam a oportunidade de se enriquecerem, ávidos por dinheiro, procuravam, os herdeiros das terras para negociar com eles, no momento que eles estavam fragilizados. E depois de já tomarem a terra, bom, mas vocês precisam trabalhar, ofereciam então um trabalho, parecia que eram bonzinhos até, ofereciam um trabalho para eles, mas um trabalho que não dava para eles custear as suas próprias necessidades, tornando eles então escravos. Mas é interessante que Neemias, que chegou depois e foi colocado como governador, não se deixou ser levado por aqueles grupos de nobres e políticos de Jerusalém, que já haviam organizado a máquina estatal para o trabalho de exploração dos mais fracos. Assim como a gente vê aqui no Brasil.
Nossa máquina estatal já está toda aparelhada, organizada para oprimir aqueles que já não têm força. Mas o interessante é que Neemias, ele foi colocado depois e ele começa então a lutar contra isso. Contra esses nobres, contra esses políticos, contra esses homens que fazem uso dos cargos públicos e de seu poder para obterem informações privilegiadas e assim se enriquecerem. Eu vou dizer algo para vocês, o problema não é enriquecer. Deus não é contra o enriquecimento. Mas Deus é contra esse enriquecimento desumano e opressor, estimulado também pelo nosso sistema capitalista como se fosse algo bom. E se vocês quiserem, pode anotar um outro texto, eu não vou ler, Isaías capítulo 5, versículo 8, o profeta também fala contra isso. Deus é contra esse enriquecimento onde pessoas que têm dinheiro, ao se encontrar com pessoas desempregadas ou fragilizadas, quem sabe por uma doença grave, aproveitam a oportunidade para furar os olhos delas. Vocês sabem o que isso significa, né? Compram seus bens por preços abaixo do mercado e não tem sequer vergonha na cara de fazer isso. Depois vêm, sentam alegremente e dizem: hoje eu fiz um bom negócio. Isso é uma vergonha. Isto não é atitude de cristão. Isto é atitude de saqueadores. Pessoas que estão fragilizadas, seja por uma doença grave, seja por uma situação de desemprego, elas não merecem ser estraçalhadas, esmiuçadas, ainda mais. Elas precisam de alguém que estenda as mãos e digam para elas: eu vou te ajudar nesse momento. Eu vou te ajudar. Pessoas que aproveitam para enriquecer, para ganhar um bom negócio na hora que as pessoas estão fragilizadas, são como esse grupo de pessoas. Um dia eu estava passando ali na Anhanguera e tinha tombado um caminhão de refrigerante. Vocês imaginam a cena, né? Era gente de todo lado tentando sair com aqueles negócios de vergonha. Porque sabe que aqueles refrigerantes têm um dono, tem uma empresa que está por trás, que pagou, que tem custo, mas as pessoas vão lá e saqueiam como se elas se sentem, eu não sei, eu fico imaginando que elas se sentem espertas, né? Ó, que esperto que eu sou, eu fui lá e peguei 3 pacotes, sei lá. Quando que nós vamos mudar nossa mentalidade? Mas pessoas que, sabe, que fazem negócio com o outro, aproveitando a fragilidade daquela situação. Sabe, você ir e vai comprar um carro de alguém e você vê que a pessoa está vendendo barato, e ela fala: não, eu tenho que vender esse carro barato porque eu estou pagando lá o hospital do meu pai está sofrendo com câncer, eu não tenho mais de onde tirar o dinheiro, o carro vale 20 mil, ele já está oferecendo o carro dele por 10 mil para poder cobrar as despesas, e você ainda pega e fala para ele assim: eu te dou 8, hein? Vai se converter. Para de pensar que você é um crente desse jeito. Tem vergonha na cara. Devia falar assim: olha, esquece o carro, eu não vou comprar teu carro nessa situação. Ou eu vou comprar, mas vou pagar o preço de mercado, porque eu quero que você seja abençoado. Me dói, mas eu vejo essas coisas acontecendo dentro de igreja. E eu fico pensando como que dói o coração de Deus. Mas a gente vive dessa forma porque a gente acredita que esse é o nosso mundo. E que o sistema é assim, eu sou mais um. Leve vantagem você também. Neemias fez o certo. Neemias, mesmo chegando depois que o mal já estava ali estabelecido, ele foi capaz de não se deixar levar pela banda que estava tocando. E isso nos dá esperança, é verdade.
Isso nos dá esperança, pois quem sabe Deus tem Neemias para o nosso país. Quem sabe tem algum Neemias escondido aí que vai se revelar, Deus vai usá-lo e vai entrar nesse sistema político sendo um verdadeiro homem de Deus, que não vai se corromper, que não vai se deixar levar pela banda. Há de surgir Neemias que irão silenciar o bando de saqueadores vestidos de terno e gravata dentro de nossos senados e demais autarquias governamentais. Assim como Neemias, você precisa fazer seu trabalho bem feito, com temor a Deus. Neemias tinha temor a Deus. Você não pode se deixar corromper pelo sistema já estabelecido. Você não pode ser deixado ir pela banda que está tocando. Você é um servo de Deus. E como Neemias, você precisa compreender que o seu trabalho faz parte do movimento de Deus para o estabelecimento do seu reino neste mundo. Tudo que você faz, como eu disse, seja qual for a atividade, você faz para o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. E para que o potencial de Deus em você seja cada vez mais visível. E dessa forma, vejam em você a santidade de Deus. Não importa qual é o seu trabalho. Não importa. Mas que você viva ele para glorificar Deus. Tão somente para glorificar a Deus. Ministério não é somente o serviço prestado a Deus dentro da igreja. Ministério é todo o serviço que nós prestamos a Deus em qualquer lugar. Seu trabalho é seu ministério. A sua vida é ministério para Deus. Portanto, a terceira lição: trabalhe para fazer o mundo melhor. Pelo que você trabalha? Outro dia eu perguntei isso para uma pessoa. Eu não vou dizer o que ela respondeu. O que motiva você a trabalhar diariamente? A resposta a essa pergunta apontará o significado do trabalho para você. Eu espero, nesse nosso bate-papo aqui dessa noite, que você já tenha compreendido que o trabalho, embora ele entregue a você dinheiro, riqueza, essa não deve ser a razão maior que te leve a fazê-lo todos os dias. Se o trabalho é apenas um meio para você se enriquecer, então o trabalho é somente uma estrada para você ganhar dinheiro. Inútil. Se o trabalho é apenas o caminho para a sua realização pessoal, então o trabalho trata apenas de construir uma reputação para você. Inútil. Se o trabalho é compreendido apenas como um meio para a sua sobrevivência, então o trabalho não passa de um meio de subsistência, um mal necessário para você. Inútil. Estas três coisas têm sua função, têm sua verdade, talvez no trabalho, mas o trabalho tem que ser visto por você como seu ministério. E quando você ver o trabalho como seu ministério, então ele é o lugar para você fazer do mundo o lugar melhor. Aonde você trabalhar, comece a fazer dali um lugar melhor. E se o seu trabalho é visto como seu ministério, você vai entender que o seu trabalho é um meio de levar salvação a todos que por alguma forma estão cercados por você neste trabalho, estão rodeando você no seu trabalho. E você vai perceber que ele faz parte, o seu trabalho faz parte, não importa qual é o seu trabalho, mas ele faz parte de um movimento muito, mas muito, muito maior, um movimento cósmico de Deus, no projeto da restauração humana, levando o mundo da ruína para a restauração.
Eu quero ler com vocês Neemias capítulo 5 agora, verso 10 e o verso 11. Nós estamos quase terminando. Diz assim: Neemias está falando, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Ele está falando isso porque ele não cobrava juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também o juro que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Neemias não via seu trabalho apenas como um lugar para se ganhar dinheiro, para se enriquecer, ou mesmo apenas como um lugar de sobrevivência. Não, Neemias compreendia que seu trabalho era o seu ministério, era o lugar que ele tinha para glorificar e honrar a Deus, e por isso ele usava do poder e da autoridade que seu trabalho lhe conferia, de forma responsável, se tornando um exemplo de como Deus esperava que seus compatriotas tratassem aqueles que estavam na base da pirâmide social. Neemias não só avaliou a realidade de seus dias, não só repreendeu o erro do seu tempo, mas ele deu o exemplo. Ele não cobrava dos irmãos juros, não emprestava dinheiro ao povo cobrando juros. Neemias, depois vocês podem ler todo o texto, eu não vou fazer hoje, mas Neemias não comprou nenhuma terra, mesmo sendo governador, mesmo ele tendo a oportunidade, ele não comprou nenhuma terra, porque ele não considerava aquilo justo para com seus compatriotas. Ele não usou da oportunidade do seu cargo público para se enriquecer. Pelo contrário, ele abriu mão do salário a que ele tinha direito como governador. Ele pegou e chamou todos os seus liderados, os seus funcionários, chamou lá no seu gabinete e ensinou eles também: se emprestar, vocês não cobrem juros. Não compre as terras de ninguém aqui. Pegou todos os seus homens de confiança e mandou fazer o mesmo que ele estava fazendo. Neemias estava transformando o mundo que o cercava. O seu mundo ali estava melhorando. A partir dele, tudo começou a melhorar. Neemias trabalhava para o mundo ser melhor. Ele queria que as coisas fossem mais justas, mais certas. Se você puder, manda essa mensagem lá para os políticos. Estão em contato com você, manda lá para o Senado, né? Manda para os deputados federais. Nossos políticos e nobres precisam ler este capítulo 5 de Neemias. Neemias, a partir do seu exemplo, pede aos nobres agora e políticos de seus dias a fazerem o mesmo que ele estava fazendo, e que agora todos os seus confiados, né, todos os seus homens dos seus gabinetes também estavam fazendo. Então ele tinha agora um motivo, ele tinha uma retaguarda, ele tinha como cobrar para que eles também não fizessem, e ele então pede e exige para que eles assim procedessem. Que não mais agissem de forma leviana e suja. E ele tinha paixão por aquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo iria transformar o mundo, ia tornar aquilo melhor, Jerusalém, o povo. Então, ele fala, e veja no versículo 12, a resposta agora daqueles homens que estavam fazendo aquelas práticas erradas. Diz assim: e eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer
sob juramento, cumprirem o que haviam prometido. Há uma esperança. Deus tem Neemias. Vai entrar nesta nação. Vai mudar nossa política. Vai mudar nossa história. Porque o trabalho é para libertar o ser humano e não escravizá-lo. O trabalho, ele pode ser penoso. É verdade. Mas ele é lugar para a libertação. Lugar para que os dons, a criatividade, tudo que Deus colocou em nós seja potencializado. E quando o trabalho é usado para fazer exatamente o inverso, é oprimir, impedir as pessoas de criar, impedir as pessoas de usar seus dons, ele está indo na contramão do plano e do projeto de Deus. Tudo que Neemias fez, ele fez baseado na compreensão de seu papel na história humana. Neemias sabia que sua existência no universo não era obra do acaso, mas tudo só pôde ser feito através do seu ministério, isto é, através do seu trabalho. Tudo que Neemias fez porque temia a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nossa vida só ganha sentido quando se encontra com Deus por meio de Jesus Cristo. Neste imenso universo, Deus nos deu dons e habilidades para trabalharmos. E por meio do nosso trabalho, revelarmos o seu amor. E ao fazermos isso, participamos deste projeto cósmico, junto com Deus, na construção de um mundo melhor para todos, que nada mais é do que o estabelecimento do seu reino, através do seu Filho Jesus Cristo. Nosso trabalho, em todo o tempo, em qualquer esfera que operemos, em casa, na igreja, no local de trabalho, na escola, é mostrar a bondade e a magnificência do caráter divino, como portadores que somos da imagem de Deus. E devemos fazer isso desde o momento que nos levantamos, até o momento que nos deitamos. Nossa vida é um ministério para Deus, é um serviço 24 horas, com o fim de tornar o mundo melhor para todos. Um mundo melhor para se viver. E só podemos tornar esse mundo melhor quando, de fato, vivermos o Evangelho de Cristo Jesus. Sem religiosidade, sem legalismos, sem cobrança, sem culpa, sem hipocrisia, sem estruturas que nos impedem de vivermos na liberdade do Espírito de Deus. Quando de fato trabalharmos por amor, e somente por amor a Deus e ao nosso próximo. Quando a graça de Deus inundar os nossos corações de verdade, quando nós transbordarmos da vida de Deus e da graça de Deus, nós trabalharemos por um mundo melhor. E trabalharemos até mesmo por aqueles que só atrapalham o nosso mundo. Jesus morreu numa cruz por todos, inclusive por aqueles que achavam que estavam trabalhando para Deus, mas na verdade estavam remando para o lado errado. Eu sei que Deus quer fazer um mundo melhor, e Deus conta com a igreja, comigo, com você. Mas é triste quando a gente olha para a igreja e a gente vê que a igreja é o lugar que mais briga. E você fica pensando, Deus, como que nós vamos ser luz? Como é que nós vamos fazer diferente? Que trabalho que eu posso oferecer lá fora? Se nós não conseguimos nos acertar aqui dentro. Deus capacitou você
para que você seja um cooperador do reino dele. Às vezes você acha que está lutando pelo reino dele, mas você está destruindo o reino dele. Quero desafiar você hoje a se engajar na construção do reino de Deus. Começar a trabalhar para fazer diferente. Para ser diferente. Entenda que trabalhar para Deus é muito mais do que ter um cargo, é muito mais do que achar que vai cobrar, exigir leis, por peso. Trabalhar para Deus é segurar o outro no colo e andar com ele quando ele não tem força para andar. Trabalhar para Deus é você tirar a tua túnica e dar para aquele que está com frio. Senta um pouquinho de frio no lugar dele. Trabalhar para Deus é você fazer para que ninguém veja o que você está fazendo. Trabalhar para Deus é você fazer até por aquele que não está fazendo. E não ficar cobrando também, não ficar esperando, sei lá, não ficar exigindo nada, simplesmente faça por amor. Deixa que Deus trabalhe nele. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Trabalhar para Deus é você trabalhar e saber que, mesmo assim, não vão te elogiar, não. E aqueles que não estão trabalhando, ainda vão ficar reclamando, porque eles acham que você não trabalhou do jeito que eles queriam. Eu quero orar para que Deus levante Neemias. Deus levante Neemias da fora. Nossa política precisa de Neemias, mas nossas igrejas também precisam de Neemias. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam como Neemias. Quem sabe você está aqui nessa noite e você não está falando, Deus, eu quero ter essa coragem que tinha Neemias. Eu quero caminhar, não ser levado pela banda que me cerca. Eu quero fazer o mundo melhor lá no meu local de trabalho, na minha empresa, na minha casa, na minha igreja. Eu quero ser, Deus, como Neemias. Eu quero ajudar, eu quero fazer as coisas com amor. Eu quero dar o exemplo, eu quero ser o primeiro a dar o exemplo. Como Neemias, eu não quero cobrar juros de ninguém, Senhor. Eu quero estar pronto para poder dar àquele que não tem. Eu quero ser um Neemias. Se você está aqui essa noite e você se sentiu tocado por essa palavra e você tem no teu coração isso queimando agora, eu quero orar por você. O Espírito de Deus seja sobre ti nesta noite. Que o Espírito Santo toque em cada um destes que hoje levantou as mãos ao Senhor e que pede a Deus essa unção, essa capacidade, essa renovação, esse potencial para ser esse líder, para ser este exemplo, para ser esta pessoa que faz por amor. Que cada um destes, ó Deus, que hoje levantaram as mãos e que se colocam para dizer, Senhor, eu quero que o meu trabalho, eu quero que a minha vida e todas as dimensões dela seja um ministério, Senhor. Seja um lugar para te glorificar, para te honrar. Senhor, que essas pessoas, Senhor, façam com a tua luz brilhar cada vez mais. Que o Senhor dê a elas toda a sabedoria, como o Senhor deu a Neemias para reconstruir aqueles muros, para colocar, Senhor, a ética novamente no lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a essas pessoas a coragem, a ousadia, que o teu Espírito as envolva, que o teu Espírito abraça nesta noite estas vidas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, para a tua glória, Senhor. Que o Senhor levante entre estes, sejam homens e mulheres, mas pessoas como Neemias, Senhor, com o coração inteiro para ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.